Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Hebreus 3:15. Esse foi um devocional que eu li nesse meu caderninho devocional. E o versículo, assim, me chamou a atenção. E o versículo me levou a ter que ler o capítulo inteiro para entender o contexto. Porque a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu li esse versículo foi o fato de falar: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E esse foco no se hoje. E em outras versões vai falar muito sobre o tempo que se chama hoje, enfim, falando sobre o presente. E isso me pegou um pouco. Porque o primeiro entendimento, assim, que eu tive é que a gente se afasta de Deus por causa de uma negligência no hoje. Talvez amanhã você não escute a voz de Deus, porque quando hoje você ouviu a sua voz, você endureceu o coração. Só que não é novidade para as pessoas desse canal que me incomoda muito conceitos cristãos que a gente não sabe aplicar de forma prática. Então, ok, não endureçam o coração. O que é isso de forma prática? O que significa não endurecer o coração? E essa foi a mesma pergunta, assim, que eu me fiz enquanto eu lia, que eu falei, ok, eu entendo que talvez a raiz da minha frieza espiritual, do motivo pelo qual eu, em algum momento, eu me pego e de repente eu já não escuto mais a Deus, é por uma negligência no hoje, quando Deus me falou hoje e eu não fui fiel a isso de certa forma, que se encontra nesse eu endureci o meu coração. Mas o que é esse endurecer o coração e por que é tão importante que a gente saiba o que é endurecer o coração? Eu acho que é extremamente importante exatamente pelo fato de que se a gente souber o que é endurecer o coração, a gente pode intencionalmente não fazer isso. Até porque, de certa forma, endurecer o coração aqui é colocado como algo intencional. Porque fala, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como no tempo da rebelião. E aí eu fiquei curiosa até pra saber um pouco do que seria esse como no tempo da rebelião. E a verdade é que você só vai saber se você ler o capítulo inteiro. Só que, se eu falar sobre o capítulo inteiro, a gente vai se estender muito e eu quero dar uma palavra mais direta e pontual. Então, assim, principalmente Hebreus 3, do versículo 7 ao 19, você vai encontrar tudo o que eu tô falando. E é impressionante, porque basicamente fluiu como um tutorial. Tipo assim, foi basicamente uma explicação, um destrinchar do que é esse endurecer o coração e o que o autor de Hebreus queria dizer com não endurecer o coração, como no tempo da rebelião. Ele fala um pouco sobre o que seria esse tempo da rebelião e vai dizer exatamente sobre o povo hebreu no deserto. Esse é o tempo da rebelião ao qual ele se refere. E, de forma prática, eu anotei alguns pontos do que o capítulo vai definir, de certa forma, como sendo endurecer o coração. O primeiro ponto é que endurecer o coração é colocar Deus à prova. Em outro versículo desse capítulo vai falar, né? Não endureça o coração como no tempo da rebelião, quando me puseram à prova no Egito. Então, o primeiro ponto é que endurecer o coração é pôr Deus à prova. Que é pôr Deus à prova. Quando a gente tem essa dimensão, assim, do povo no Egito e, enfim, lendo todo o Pentateuco, entendendo o que é esse tempo no deserto e como eles endureciam o coração, o que era eles colocarem Deus à prova, era basicamente que eles constantemente estavam questionando o caráter de Deus e quem Deus era. Isso seria colocar Deus à prova, porque eles continuavam questionando, eles continuavam sem confiar, eles continuavam duvidando e sendo incrédulos. A gente vai até chegar nesses pontos. Apesar deles verem, eles foram o povo que viram o mar se abrir. Foi o povo que viu a água sair da rocha, foi o povo que viu o maná cair do céu. E era também o povo que constantemente questionava, falando que era melhor que eles tivessem morrido no Egito, porque agora eles iam passar fome, eles iam passar sede. E todas as vezes que eles falavam essas coisas, era como se eles colocassem Deus à prova, porque Deus já tinha se mostrado fiel, e mesmo assim eles não confiavam na fidelidade de Deus e no caráter de Deus. Era como uma afronta ao próprio caráter de Deus. Esse é o primeiro ponto sobre endurecer o coração, que é a gente colocar Deus à prova, a gente duvidar e constantemente duvidar do caráter dele. Essas coisas afastam a gente intencionalmente de Deus. O segundo ponto é que um coração que se endurece, um coração endurecido, é um coração que se desvia e recusa a andar nos caminhos, ou seja, um coração que se recusa a obedecer. Acho que aqui nem tem muito como estender. É basicamente uma desobediência deliberada, é uma desobediência intencional. É quando você se recusa a obedecer, quando você se recusa a andar no caminho certo. E isso entra direto no próximo ponto também, que é sobre um coração perverso e incrédulo.
que pra mim tá, tipo, os 3 pontos até agora super interligados, porque um coração perverso, incrédulo, não confia em Deus, não acredita em Deus, constantemente coloca ele à prova e constantemente se recusa a obedecer. E isso tudo também, pra mim, chega no ponto que fecha tudo, que é um coração que é enganado pelo pecado, que é o engano do pecado, essa coisa do tanto faz, a minúcia. E por que eu acho que é tão relevante esse ponto de falar que é um coração enganado pelo pecado? Porque se a gente fala exatamente sobre o aspecto de frieza espiritual, de parar de ouvir a voz de Deus, de chegar em um momento que do nada parece que Deus parou de falar, parece que você não sabe mais ouvir a Deus, parece que você não sabe mais se aproximar de Deus, com base nisso daqui, eu entendo que muito provavelmente teve esse engano do pecado em que a incredulidade começa a entrar no coração e começa a existir uma negligência do hoje, de se vocês ouvirem hoje a voz dele, não endureçam o coração. Então, é também um olhar atento, é ser intencional em não se deixar cair no engano do pecado. Aqui, falando sobre engano do pecado, pra mim, a palavra engano mostra que não foi uma coisa também que chegou de forma tão explícita, sabe? O ponto, assim, que eu acho muito legal é que existe aqui um chamado do autor de Hebreus para que a gente mantenha firme a confiança que a gente depositou em Cristo no início. E pra mim aqui é a grande chave de tudo. Pra mim esse é um conceito muito bonito e certeiro sobre perseverança. É manter firme a confiança que a gente depositou em Cristo no início. Porque às vezes a gente acha que eu aceitei Jesus uma vez e é isso, tamo junto. Como se não fosse um trabalho constante, a gente permanecer depositando essa confiança nele, sabe? É algo constante, não é algo que acontece uma só vez. Na verdade, a maioria das coisas na vida cristã não vai acontecer só uma vez. Porque a sua vida cristã ela só vai funcionar se você constantemente se lembrar das mesmas coisas que você aprendeu no início. Não dá pra largar elas. Então, nós somos chamados a manter firme a confiança que depositamos em Cristo no início. Pra mim, essa é a grande revelação de que perseverança é um chamado diário. Todos os dias nós somos chamados a perseverar. É basicamente a luta de cada dia, de não endurecer o seu coração. Todos os dias você precisa se esforçar em não endurecer o seu coração. Tá percebendo? De tipo, às vezes a gente tá vivendo a nossa vida cristã em algum momento, do nada, de repente, parece que a gente se afastou de Deus e a gente fica, meu Deus, eu perdi alguma coisa, eu não sei onde eu perdi, eu não sei quando eu perdi. A verdade é que a gente perde isso no hoje. É a negligência no hoje. Cara, o nosso trabalho, o nosso esforço tem que ser com o hoje. Se a gente se preocupar tanto com o futuro ou tanto com o passado, a gente vai perder o hoje. E é no hoje que tem o poder de a gente se afastar ou não de Deus, ou de a gente se aproximar mais de Deus. Então, assim, não negligencie o hoje. Essa é a maior chave contra a frieza espiritual, contra o se afastar de Deus e a chave de estar constantemente próximo dele, com o coração não endurecido. É ficar atento para não permitir que o pecado te engane no hoje. Todas essas coisas, elas só têm poder no hoje, sabe? O passado, ele não vai ter mais poder de te afastar de Deus ou não. Até porque a gente entende nossa vida em Cristo. O que vai ter poder de te afastar ou não de Deus é exatamente o hoje e como você se posiciona no hoje. Então, basicamente, esse capítulo ele tem uma chamada para perseverança como um chamado diário. E eu acho que esse é o ponto. A raiz da inconstância é uma negligência do hoje. É uma negligência do perseverar hoje. É achar que tá tudo bem deixar para amanhã. E acho que esse é um grande ponto. Eu acho que é sempre assim, tá tudo bem deixar pra amanhã. E eu não tô nem falando só sobre devocional, que a verdade é que a gente pode ser inconstante com Deus e ter o nosso devocional em dia. Porque constância com Deus e relacionamento com Deus vai muito além de ler a Bíblia. Mas isso também é tópico pra outro vídeo. Enfim, eu queria ser bem rápida e bem direta. E eu acho que eu fui. E eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que tenha feito sentido, que essas ideias também possam amadurecer legal no lado daí. E, enfim, leiam um capítulo inteiro, leiam Hebreus inteiro, leiam a Bíblia inteira. É isso. Beijo!